Em nosso segundo encontro, vamos discutir hoje por que é estratégico para o país, para o conhecimento, o projeto Albert Einstein e o Brasil. O projeto Albert Einstein tem vários desdobramentos. Aqui está a prova de como o projeto Albert Einstein interpela vários campos de conhecimento. Quando eu iniciei a reflexão, eu me surpreendi com a relevância da percepção de Einstein. Esse pôster foi apresentado no Congresso de Sociologia Mundial ocorrido em Yokohama em 2014. Eu apresentei essa discussão fazendo adequação terminológica, porque no primeiro congresso foi o mesmo pôster, porém adequado para o campo da metáfora, da relação da linguagem no pensamento, na construção da metáfora. E mais tarde, 2 anos mais tarde, no Congresso de Yokohama, eu apresentei a mesma discussão, adequando as questões terminológicas. Então eu vou agora apresentar como essa metáfora, que é uma discussão que, como eu falei na vez passada, no nosso segundo encontro, essa metáfora eu recupero e reinterpreto, adequo novas questões terminológicas à matriz, a proposta de matriz quadrática ou matriz corporal, conforme Maturana, Humberto Maturana. Adequando essa matriz ao campo da linguística antropológica, porque eu sou antropólogo, mas também tive um treino de 2 anos, quase 3 anos, em linguística, quando eu fiz a minha primeira formação em linguística, na Universidade de Estocolmo. Essa discussão me permite construir, reinterpretar, adequar a matriz de Maturana. Uma pergunta do conhecimento filosófico tradicional: como é o conhecimento estruturado? Na antropologia estrutural, que começa com, temos aqui Charles Sanders Peirce, temos também a contribuição de Claude Lévi-Strauss. Lévi-Strauss, no campo da antropologia, redimensionou a proposta da construção da estrutura. Ele queria saber, pelo menos é o que se depreende das leituras, do que consiste a estrutura, o que é a estrutura para Lévi-Strauss. Lévi-Strauss, como eu já demonstrei, deu uma grande contribuição. Todos esses teóricos apontados aqui, elencados aqui, contribuíram sobremaneira para o conhecimento. Porém, como o conhecimento é uma questão aberta, então nós temos aqui uma condição que eu estou apresentando, como o conhecimento, ao se tomar, ao se discutir a contribuição de Einstein, consegue ser redimensionado. Então, a minha proposta, desde sempre, tem sido: qual a relação entre linguagem e pensamento na construção do signo? Aqui nós temos signo, a construção da imagem e a construção também do ícone, que é uma discussão que perpassa há muito o campo do conhecimento. A tropologia, o campo tropológico, que, como podemos aprender, tem uma fundamentação ou discute com a antropologia. Tropos é lugar. Tropos é, como nós estamos buscando saber, em que lugar, em que espacialidade, em que situação, por exemplo, nós construímos signos, em que situação nós construímos imagens e em que situação nós construímos ícone, e aqui uma contribuição desse pensador, metáfora. Essa discussão da matriz quadrática, com uma proposta de chegar até o 5º elemento da linguagem, que é uma proposta da lógica cúbica. A lógica cúbica propõe um conhecimento pentagonal, 5 elementos fazem parte do conhecimento para a lógica cúbica. Só que a lógica cúbica não identifica, não enumera, não elenca quais são esses elementos. Eu, como antropólogo e sociólogo, e tomando a inovação, o alcance teórico das nossas ciências, quando eu comecei a discutir Einstein, eu percebi que realmente o conceito de relatividade, tal como Einstein buscou... Ah, tá bom. Ok. Eu estava olhando para lá, né? Não tinha que olhar para cá. E me esqueci. Vai lá? Einstein escreveu, como eu mencionei na vez passada, nosso segundo encontro, o livro cujo título Significado de Relatividade. Um belíssimo trabalho, e eu gostaria de enfatizar que Albert Einstein não está errado. Em nenhum momento houve erro na sua reflexão. Eu, como humanista, antropólogo, sociólogo, digo que a leitura está incompleta. Há uma lacuna, há um gap, há uma incompletude na formulação do conhecimento. Na verdade, poderia se perguntar: o que Einstein pensou quando ele pensou relatividade? Então, é uma discussão que não é do âmbito, senão da antropologia, da sociologia, da linguística, da semiótica. É por esse motivo que recupero também a contribuição de Norbert Elias,
que ele vai direto ao ponto, porém sem muito detalhe, sem muita minúcia, diz que Einstein deu uma belíssima construção para o conhecimento. Porém, não contribuiu mais porque ele não fundamentou o seu conhecimento no campo da semiótica, como aqui eu faço. Então, aqui nós temos a matriz quadrática, na verdade, uma matriz cúbica, não é? Que eu demonstro como cada campo do conhecimento se subdivide, se estrutura, ou seja, aquilo que a linguística de Noam Chomsky vai propor, a menor unidade da linguagem, que é morfema. Lá na linguística nós temos a discussão de morfema, fonema, não é? Então, como eu disse na minha formação antropológica linguística, eu estou em busca dessa mínima unidade, como tudo. Por exemplo, na filosofia clássica, os gregos afirmaram o átomo como uma menor unidade da matéria, que hoje, 2.500 anos depois, confirmou-se que é realmente a menor unidade. Só que não é uma unidade, mas é uma unidade que se subdivide em menores unidades. Próton, nêutron, fóton, e hoje temos o bóson. Então, no meio, nós temos a unidade, e essa unidade se subdivide em outras 4. Como pode uma unidade se subdividir em outras 4? E aí, por exemplo, a biologia, segundo Maturana, é tomada para fundamentar esse campo terminológico. A proposta desse trabalho que eu apresento é de interdisciplinaridade. É um diálogo entre diferentes campos do conhecimento. Linguística, antropologia, biologia cultural ou biologia nativa, segundo Maturana, e aqui nós temos antropologia e sociologia. E no campo central, claro, a filosofia. Então, essa proposta reinterpreta de maneira clara, ainda que não esteja completa, apresentada como um trabalho compreensivo, como Einstein percebeu o Sol de Sobral. Imagine os senhores, imagine vocês, que Einstein nunca esteve em Sobral, mas a formulação dele, a sua formulação é tão universal que o Sol de Sobral, o Sol pensado por ele, que poderia ter sido, por exemplo, se não tivesse acontecido a Primeira Grande Guerra de 1918, quando a Alemanha tentou adentrar a parte da Rússia, que hoje não é Rússia, é Ucrânia, é a capital Kiev. A mensuração de Sobral teria ocorrido em 1918 na cidade de Kiev. Mas, como aconteceu o primeiro evento mundial, a Primeira Grande Guerra Mundial, os russos fecharam as fronteiras e, então, Einstein, na sua boa relação política e científica, encontrou o Arthur Eddington. O Arthur Eddington, que foi um astrônomo do Observatório de Cambridge. E começaram a estudar e viram que, no ano seguinte, 1919, aconteceria um outro eclipse na linha do Equador. O Equador que vai passar na África. Então, pelos cálculos dos astrônomos, viram que na Ilha do Príncipe, um paísinho pequeno, e no Brasil, em Sobral, estariam as condições de mensuração e de confirmação. Eu apresentei um trabalho, submeti uma proposta ao Congresso de Sociologia em Toronto, em 2016. O trabalho foi aceito, porém eu não fui, porque eu optei entre ir a Toronto e a Viena. Eu fui a Viena. Para mim era mais interessante e o retorno era maior se eu fosse a Viena. Então eu fui a Viena. Mas se eu tivesse apoio ou então condições, eu teria ido também a Toronto. A minha proposta é saber como a teoria da relatividade, dentre os muitos dobramentos de conhecimento que a teoria da relatividade interpela, é a mensuração, a medida, a métrica do Sol em Sobral confirma, agora olha aqui, por favor, como, quando, onde e por quê. E essa dimensão aqui, elas podem trocar de lugar, elas mudam completamente, não precisam ser fixas, porque afinal de contas, aqui dentro, a plasticidade do cérebro humano é belíssima. Então, por exemplo, um ícone tem características de símbolo, tem características de signo, tem característica de metáfora. Na verdade, são campos que se interpelam, dialogam e o signo constrói o símbolo. Então, a proposta para hoje é apresentar os desdobramentos e tentar responder a pergunta por que é estratégico para o Brasil, através desse trabalho, que esse trabalho discute como o Brasil pode ser o país da mensuração, da confirmação da teoria da relatividade. E essa discussão está em aberto. Só que, reitero, essa discussão, ela repensa, reestrutura, redimensiona todo o conhecimento. Eu não tenho dúvida
sou bastante sincero e aqui vou com a humildade que a discussão exige. Essa discussão, ela estabelece um fechamento de reflexão. Claro que todas as perguntas não serão respondidas, mas as boas perguntas serão respondidas e o conhecimento fica bastante esclarecido. Essa é a minha proposta para o nosso encontro. E aqui eu tenho esse texto que está adequado, foi redimensionado, reescrito, porque é assim que eu tenho feito com todos os trabalhos que eu tenho apresentado. O primeiro eu apresentei na Universidade Federal do Ceará, em 2010. Em 2012 eu fui apresentar no Congresso Brasileiro de Sociologia na Federal da Bahia, Universidade Federal da Bahia. Depois eu apresentei em Tóquio e depois eu apresentei em 2016, em julho, na Universidade de Viena, no Congresso, que é um fórum, né? O Congresso de Sociologia, ele tem a estrutura de pequenos fóruns que antecedem a construção do Congresso. Então, o Fórum de Viena foi um preparatório, uma discussão preparatória, uma reunião preparatória para o Congresso que aconteceu em 2018 no Canadá. O de 2020 aconteceria em Porto Alegre, no Brasil, mas foi suspenso devido à pandemia. E certamente estão uma previsão do próximo encontro Sociologia Mundial na Austrália. Esse painel é o primeiro que eu comecei a adequar para apresentar a reflexão na qual eu discuto a contribuição de Albert Einstein. Como podemos ver aqui, linguística, antropologia, filosofia, fenomenologia, psicologia cultural, que é a psicologia de Maturana, que é um campo que tenta inovar o conhecimento psicológico, ou que inova o conhecimento antropológico, a semântica, e aqui dentro pode vir aquela proposta do Norbert Elias de semiótica. Então, qualquer campo aqui ele pode ser alterado, mutável, ele muda de espaço, localização. Então, para hoje, para esse nosso terceiro encontro, era essa proposta, apresentar a discussão. Por que é estratégico para o Brasil discutir a teoria da relatividade no campo das ciências sociais? Obrigado e até nosso próximo encontro.